Bom, eu tenho uma história única e longa na CBB Asfaltos. Eu ingressei na CBB em 1976, que na época não era a CBB Asfaltos, chamava-se Bosca Asfaltos. A CBB é uma empresa sucessora da Bosca Asfaltos. E entrei como um estagiário, e eu costumo brincar que eu estou fazendo estágio até hoje, porque eu passei pelo estágio, virei engenheiro de assistência técnica, depois virei gerente técnico, aí passei a diretor técnico e em 1996 eu acendi o cargo de diretor-geral. E continuo diretor-geral até hoje. Quer dizer, eu já sou meio patrimônio da empresa, porque é a única empresa que eu trabalhei na minha vida. Eu sou profissional de uma empresa só. Olha que história bonita aí. Tá. Uma vida. Uma vida. São, de 1976 até agora, são 47 anos de CBB Asfalto. Vou fazer 48 em fevereiro de 2024. Mas como é que o senhor entrou nessa área de asfalto aí? Como é que caiu? Na realidade, eu entrei na área de asfalto porque em 1974 eu entrei na Universidade Federal do Paraná para cursar o curso de Engenharia Química. E naquela época a gente já tinha que começar a se virar rápido para ganhar o dinheiro da gente. E aí eu procurei um estágio e consegui o estágio, e nem vergonha nenhuma em dizer, através de um amigo do meu pai, que era o Henrique do Rego Almeida e o Cecílio do Rego Almeida, que eram os acionistas do Grupo Serra Almeida à época. E a Bosca Asfaltos era uma das empresas do grupo. E a partir dali eu comecei a minha história lá dentro. E entrou e foi-se embora aí. E entrei e continuo aqui ainda remando. Que bacana. Luiz, boa tarde aí, Luiz. Conta um pouco da tua história aí, né? Do Luiz Henrique entrando nessa vida de asfalto aí. Como é que tu caiu aí, Luiz? Então, a minha história também é bem interessante, tenho muito orgulho dela. E, na verdade, eu comecei na área de ligantes asfálticos, numa empresa concorrente, né? E aí, um belo dia, né, fui sendo assediado pela área comercial da CBB Asfaltos, né? Começaram a me assediar e, é claro, uma proposta de trabalho muito interessante. Isso lá nos anos de 2000, 2001, por aí, já fazem 20 e poucos anos também, né? Tem 50% da vida do Dr. Vinícius lá, tem mais 50% ainda para viver, mas basicamente foi isso. E eu vim para fazer uma parte de assistência técnica na empresa, e aí o Dr. Vinícius foi me puxando lá para o lado dele, foi passando a indústria para mim, eu fui pegando a indústria e fui seguindo a minha vida, né? E foi tocando, né? Aí de engenheiro passei para gerência e estamos aí, até hoje. Bacana. Marcos, fala um pouco aí da tua história aí, entrando nesse mundo do asfalto, essa parte. Bom, já entrou na parte comercial? Como é que foi isso? Foi. Eu, na verdade, eu sou dos mais antigos em relação à época que se contratava profissionais na área de vendas. Eu fui bancário por 4 anos e, num belo dia, resolvi mudar de vida. E, naquela época, você procurava emprego pelo jornal. Sim, né? E um belo dia, procurando emprego, porque daí você tem que seguir a vida, né? Já estava namorando, já queria casar, tinha que arrumar um jeito de constituir a família e bancar a família. E eu encontrei um anúncio no jornal, na Folha de Londrina. Eu sou de Londrina. E pedindo vendedor para derivado de petróleo. Imaginei tudo, menos asfalto. Óleo, é lubrificante, é gasolina, é alguma coisa nesse sentido. Bom, enfim, fui para Apucarana, numa das fábricas que a CBB tem hoje. Tem hoje não, já tinha. Na época Bosca, eu sou da época da Bosca também. E fui participar de uma entrevista com um diretor na época, de um gerente na época. E ele marcou comigo às 13 horas e me atendeu às 19. Então eu já imaginava o seguinte, bom, eu já sou carta fora do baralho. O último a ser entrevistado à noite não vai dar em nada. Mas enfim, acabei sendo contratado. Fiquei por um bom período em Apucarana, na Bosca de Apucarana. Depois fui convidado a participar de um investimento que a empresa queria fazer em Paulínia, no estado de São Paulo, já na área comercial de vendas, sempre como vendedor. Fui para São Paulo, depois me levaram para Curitiba e aí já se foram 30 e poucos anos. Bacana. Então eu já estou em Curitiba há 27 anos, na função de gerente comercial, coordenando uma equipe aí de 6 consultores comerciais. Legal. Isso já foi mudando, né? Não é mais como era antigamente. E são espalhados pelo Brasil, os consultores?
Nós estamos mais lotados na região sul, sudeste e, eventualmente, no centro-oeste. Temos ali em Minas Gerais, mas a maioria é São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E Paraná, logicamente. Bacana, bacana. E aí já estamos aí há 30 e poucos anos. Tem bastante história para contar. Doutor Vinícius, como é que foi o começo, né, da atuação da CBB Asfaltos, né? Assim, hoje a CBB está aonde, assim, Bom, a sua planta? nós vamos ter que voltar, então, você quer saber a história, eu vou ter que voltar um pouco no tempo. Né? A Bosca Asfaltos, que era uma empresa que foi fundada em 1968, era uma das poucas distribuidoras de asfaltos que existiam no país naquela época. A Asfaltos, naquela ocasião, você tinha em Cubatão, em São Paulo, então você ia buscar asfalto em Cubatão para trazer para Curitiba. Em 1972, o Grupo Serra Almeida compra a Bosca Distribuidora de Asfaltos, tá? E a partir daí ela é inserida no grupo químico do Grupo Serra Almeida. Em 1980, na década de 80, 83, 84, a Bosca dá o primeiro passo para se tornar uma das empresas mais técnicas do mercado nacional, a produção de emulsões asfálticas naquela época, e naquela época não existia asfaltos modificados, só emulsões asfálticas e a distribuição dos asfaltos, quando ela... Era o asfalto convencional, né? Que eles chamam Era o asfalto convencional e as emulsões asfálticas. Sim. Isso que existia naquela época, e asfalto, o CM30, que era um asfalto diluído de petróleo. Nessa ocasião, em 1984, já passado aí alguns anos que eu já estava lá, ela dá o primeiro passo para se tornar uma empresa não única, mas a segunda empresa no mercado a trabalhar com um moinho coloidal fechado, para a produção das emulsões asfálticas. Naquela época, a maioria das empresas distribuidoras e produtoras usavam um moinho coloidal aberto, que tinha uma produção muito pequena, e a qualidade dessa emulsão era uma qualidade não tão importante quanto a qualidade da emulsão produzida no moinho fechado. A única empresa que tinha o moinho fechado no Brasil era uma multinacional americana chamada Chevron. A Chevron hoje saiu do mercado nacional e ainda atua no mercado mundial como grande produtora tem refinarias no mundo inteiro. Sim. Bom, então esse foi o primeiro grande passo da CBB na área técnica, né? Que foi criar esse tipo de produto, que na realidade trouxe um apelo muito interessante para a empresa à época. Tá? E o segundo grande passo da CBB Asfaltos, ele iniciou em 2017, quando nós já produzíamos o famoso asfalto borracha, né, o nosso Tire Flex, que a gente precisava obter uma condição mais importante para esse tipo de ligante. Esse ligante, naquela época, era um ligante que tinha uma qualidade razoável, mas a produção desse ligante era uma produção muito lenta. E a gente estava sentindo muita dificuldade em atender o mercado através dessa tecnologia que a gente detinha. Que, na realidade, é uma tecnologia que existe até hoje. A maioria das empresas do mercado de distribuição de asfaltos e produtoras de asfalto utiliza o que a gente chama aí de reator para você fazer esse produto, que leva um tempo razoável. Bom, a partir daí, o Luiz Henrique, que era e é o gestor da área técnica e industrial, prospectou uma série de situações de novos equipamentos, e a gente foi pontuando isso e chegamos à conclusão que tínhamos que... Luiz, deixa eu voltar um pouquinho atrás. O Luiz já tinha feito viagem aos Estados Unidos, para o Japão, para a África do Sul. Rodou, hein? Rodou em busca dessa tecnologia. E chegou à conclusão, e daí trouxe isso para a diretoria,
que o equipamento que mais chamava a atenção era um moinho que era produzido na Alemanha, tá? Chamado ICA, e que ele gostaria que a gente fosse prospectar isso lá, no sentido de trazer isso para o Brasil. Tá? Nós fomos Alemanha. para a Alemanha, se eu não me engano, em maio de 2017. 2016, 2017. O senhor foi daí? Eu fui junto com ele, porque daí tinha que ter lá o pódio ou não Sim, pódio, eu tinha que pode, ver, né? sim. É aquela coisa assim, quero ver. Na hora, né? E fomos para a Alemanha, e realmente a empresa que produz a ICA alemã é uma empresa de primeiro nível, tecnicamente falando, ela produz equipamentos de alta resolução e de alta qualidade, tá? E eu fiquei impressionado com o equipamento que a gente estava vendo lá. Esse equipamento tinha um pequeno detalhe. Esse equipamento tinha sido desenvolvido por essa empresa para a produção de asfalto modificado por polímero e não por asfalto borracha. Aí o Luiz colocou que a intenção da CBB era que esse equipamento fosse utilizado para modificação de borracha. E eles disseram que o equipamento deles não atendia a essa necessidade. E que se nós quiséssemos trazer isso para o Brasil, tá, nós não teríamos a garantia do equipamento. Entendi. Bom, assim, numa conversa entre eu e o Luiz naquela ocasião, tá, o equipamento era um equipamento tão robusto, chamava tanta atenção, que a gente chegou à conclusão que a gente ia abrir mão da garantia deles e trazer o equipamento para o Brasil. E foi daí o que nós trouxemos. Aposta, né? Fizemos uma aposta e trouxemos esse equipamento para o Brasil. Bom, equipamento no Brasil é assim, você trouxe a pérola, né? Está ali, o diamante está ali para que você desenvolva todo o resto, tá, que se fazia necessário para que você obtivesse um produto de primeira qualidade e que se encaixasse no que a gente chama hoje de indústria 4.0. Tá? Esse foi um trabalho exaustivo da equipe do Luiz Henrique, no sentido de adaptar esse equipamento à produção do asfalto borracha, que a gente tinha uma série de intercorrências que nós teríamos que ultrapassar, né? Por exemplo, no asfalto borracha você tem limalha de ferro. Esse equipamento não pode ter 1 grão de limalha de ferro que você estraga o equipamento. Então, você tem que classificar todo o pó que está entrando. Tem um controle rigoroso. Controle rigoroso que foi desenvolvido pela equipe da CBB, tá? Capitaneada pelo Luiz Henrique, no sentido da gente montar aí uma estrutura, um processo de produção, tá? Que se obtivesse um asfalto borracha e eu não posso deixar de fora um asfalto polímero de primeira qualidade. Nenhuma indústria no Brasil tem, e na América do Sul, tá? E olha, eu sou capaz de afirmar que no mundo a gente não vai encontrar asfalto borracha, asfalto polímero sim, mas na América do Sul e no Brasil, asfalto polímero e asfalto borracha da qualidade da CBD não existe. Tá? Então, essa é a história desse segundo passo que nós demos em direção à tecnologia de ponta. E fomos premiados o ano passado, tá? Depois de um período em que nós ficamos insistindo, nós recebemos a patente verde do processo de produção de asfalto borracha. Ela é única do Brasil e eu diria que a pesquisa que nós fizemos, no mundo não existe nenhuma patente verde para derivados de asfalto. Então essa é a história da CBB, contada assim de uma forma muito sucinta. Por que o nome patente verde? Só de curiosidade. Porque ela é uma patente verde, porque na realidade você retira pneus inservíveis do mercado e industrializa esse resíduo e coloca novamente e utiliza novamente em capas de rolamento. Luiz, perdeu muitas noites aí com essa transformação toda aí? Olha, o cabelo já não embranqueceu muito, já estava branco, né, Luiz? Já estava branco. Mas deu trabalho, né? Como é que foi isso aí com a trabalho, equipe? muita transpiração, um pouquinho de inspiração, né?
E como vocês podem notar, a CBB é uma evolução, né? Sim. Ela revolucionou já o mercado das emulsões asfálticas, como o Dr. Vinícius falou, né? Que lá atrás o mercado trabalhava com moinhos coloidais abertos, de baixa performance, né? As emulsões no Brasil, década de 70, início de década de 80, não tinham uma boa performance. A CBB traz para o Brasil a condição de trabalhar com os moinhos coloidais fechados. E aí, inclusive, por exemplo, a emulsão de ruptura lenta, que é usada nos pré-misturados a frios densos, é um estudo que foi feito pela CBB junto ao DR do Paraná. Sim. Tá? E as emulsões de tratamentos superficiais também, inclusive a nossa planta de Apucarana, tinha lá um sistema de calibração dos caminhões espargidores, porque o DR do Paraná fazia constantemente obras com tratamentos superficiais. E aí a CBB Bosca, trazendo esses moinhos coloidais fechados, ela deu um passo muito grande na qualidade das emulsões asfálticas produzidas no Brasil. Então, na década aí que o Dr. Vinícius estava lá na linha de frente da área técnica, Bosca, CBB Asfaltos eram referências no sul do Brasil na parte das emulsões asfálticas, né? Então, isso é muito legal. E aí depois, né, a gente entra na década de 90 no mercado dos ligantes modificados e o Brasil começa a modificar com polímeros. Primeiro uns plastômeros que surgiram por aqui, EVAs e tudo mais. Depois vem os polímeros SBS. Né, fazendo as modificações. Primeiramente também as emulsões de micro-revestimentos, né, que também faziam uma modificação com um polímero ou SBS ou SBR. E aí começa toda essa indústria de modificação de asfaltos no Brasil. Né? Final da década de 90, basicamente. E aí também começou a surgir as concessões aqui no Paraná. Começam a surgir as concessões que começaram a demandar por esses produtos, né? Produtos com melhor performance. Só que nesse momento a indústria brasileira ela se estabelece num formato que fez 30 anos. Né? E nesses 30 anos, a CBB seguiu uma boa parte desse caminho junto com essa metodologia de produção. Só que nós chegamos aí no século XXI e vimos que não, isso não cabe mais, né, para o nosso modelo. Nós, como já evoluímos lá atrás nas emulsões, resolvemos evoluir na parte de ligantes modificados também. Fazer uma revolução, hein? Exatamente. E aí nós fomos atrás de performance, alta produtividade, né? Baixo consumo energético. Então, tudo isso aí que o Dr. Vinícius colocou é toda uma movimentação que a CBB fez, né? E essa patente agora adquirida pelo asfalto borracha da CBB Asfalto, não é a patente do produto em si, mas é uma patente de processo, que é um negócio muito mais refinado. Sim. Além de nós reutilizarmos e darmos uma finalidade ideal para o resíduo dos pneus, nós também fazemos todo um tratamento das emissões e tudo mais. Então, assim, é um ciclo totalmente fechado, né? E que, além de contribuir, né, com essa reciclagem de matérias-primas, ele não recontribui ao meio ambiente de forma nociva. Então, esse é o grande diferencial e foi isso que o Instituto de Patentes e Invenções identificou, que esse processo não existia, né? Muita gente produz asfalto borracha, mas não com essa metodologia. Muita gente produz asfalto borracha, mas contribui com outros problemas. Liberação de H2S, por exemplo, CO2, um alto consumo energético para produzir. Então você tem que fazer com qualidade, com bom desempenho e garantir um baixo impacto ambiental. Exatamente. Você tem que criar um sistema que ele não pode deixar uma válvula de escape que vá causar um dano na comunidade. Não adianta você reciclar o pneu e liberar o H2S do pneu. Qual foi o ganho da sociedade? Nenhum. E hoje o mercado cobra por essa questão ambiental, né? Cobra. Cobra pesado, né? Hoje o mercado, principalmente as concessionárias, elas têm aí uma responsabilidade ambiental muito grande com a sociedade. E para isso, a cada dia que passa, as concessionárias de rodovia estão começando a exigir das empresas esse compromisso. Então a CBB enxergou nesse movimento exatamente qual é o caminho. O caminho é produzir material de qualidade, baixo impacto ambiental, com essa contribuição. Toda essa história que o Dr. Vinícius contou, o Luiz Henrique aqui complementou, a gente vê
a questão do reconhecimento do mercado para esse produto, né, para essa planta, né, moderna, né, com premiações recentes que eu vi aí, as concessionárias, Eco, CCR, né, Recebemos 2. premiações. Isso acaba sendo um triunfa, né? Coroa todo um Incentiva. trabalho, né, doutor Luiz, que fizeram lá de trás, né? Dias e dias, agora realmente o produto sendo aplicado e o reconhecimento da qualidade, né? Correto. A CBB recebeu os dois últimos anos 2 prêmios consecutivos da CCR e recebeu o da Eco Rodovias no ano passado. Isso traz para a gente, principalmente da área comercial, uma alavanca para que você possa mostrar para o mercado consumidor o seguinte: não basta você ter preço baixo. Você tem que olhar exatamente qual é a cadeia que gera esse produto para que ele possa ser comprado, consumido e mostrado para todo mundo. Aqui tem um produto de qualidade que contribuiu com a parte ambiental, a sociedade fica contente, todo mundo sai satisfeito. Então a ideia é essa, é vender qualidade. Vender produto todo mundo vende. E o preço muito baixo e qualquer produto depois dá uma dor de cabeça, né? Existe um jargão antigo, né? Custo-benefício. Se você quer um produto de qualidade, vocês ouviram aqui por parte do Dr. Vinícius, por parte do Luiz Henrique, o investimento que nós fizemos para chegar a esse ponto. Então, isso tem um preço. Sim. Agora, em contrapartida, existe um resultado. Então, a tranquilidade de uma construtora de comprar um produto que foi trabalhado e ir para casa e dizer o seguinte: aplicamos o asfalto, amanhã está tranquilo, pode liberar o tráfego que nós vamos embora. Existe um preço para isso. E não é tão distante dos demais. Mas ainda existe uma cultura de preço.